viver de nome, em outras palavras, viver de aparência. O que a Bíblia Sagrada traz a respeito dessa ação que muitas pessoas se esforçam tanto para manter, se esforçam tanto para demonstrar que têm, possuem, são algo que não podem manter ou que realmente não são, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 1 até o 6. Mensagem para a igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo, antes que morra completamente. Pois sei que o que vocês fizeram não está ainda de acordo com aquilo que o meu Deus exige. Portanto, lembrem do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Se não acordarem, eu os atacarei de surpresa como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Mas alguns de vocês, de Sardes, têm conservado limpas as suas roupas. Vocês andarão comigo vestidos de roupas brancas, pois merecem esta honra. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco. E eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declararei abertamente na presença do meu Pai e dos seus anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia, glória a Deus. Que palavra, né? Vamos à pregação escrita desse texto bíblico maravilhoso que é muito vivo. Foi escrito há 2000 anos atrás e ainda é super atual. É como se tivesse sido redigido agora, com base nos fatos recentes. Viver só de nome, ou seja, de aparência, é uma atitude muito comum nos dias de hoje. Por exemplo, pessoas que foram ricas no passado e por alguma razão perderam todo o dinheiro e os bens materiais que possuíam, esforçam-se em continuar aparentando riqueza para que os amigos e a sociedade em geral não percebam sua cruel realidade. Estão falidos. Vivem das glórias do passado e mantêm um estilo de vida que não podem mais sustentar. O caso da igreja de Sardes era semelhante. Na leitura, notamos claramente que essa igreja estava vivendo de nome, escorada em uma fama que ainda existia, mas não era mais a verdadeira realidade. Pareciam seguir Jesus, mas estavam mortos espiritualmente. A própria cidade vivia de nome. Sardes tinha sido capital do reino da Lídia, mas havia perdido sua importância política e comercial há muito tempo. Porém, seus habitantes ainda não se haviam dado conta disso ou não queriam reconhecer a sua atual condição. As cartas para as igrejas registradas em Apocalipse foram escritas para pessoas reais. E os cristãos daquela época, mas também transmite uma grande mensagem para cada um de nós. Muitas pessoas nos dias atuais estão vivendo de uma forma disfarçada, ou seja, apenas de aparência. Levam o nome de cristão ou de evangélico, mas não agem como tal. Estão mais para agentes duplos do que para
verdadeiros seguidores de Jesus. Muitos têm brincado de ser cristão, levando a fama sem uma vida condizente com ela. Mas a grande e boa notícia é que Jesus pode mudar essa realidade. Ele nos dá a vida completa e eterna e tudo de graça. Então, levante-se, ainda há tempo para arrumar as coisas. Talvez você esteja cansado de levar uma vida apenas de nome. Jesus pode lhe dar uma vida real e radiante. Confie nisso. As aparências enganam. Jesus oferece vida verdadeira. Palavra maravilhosa, amém? E ela tem muitos sentidos, né? Tem o sentido principal de pessoas que foram e hoje não são. Já tiveram e hoje não têm. No campo espiritual, existem pessoas que não estão vivendo em prostituição, roubando, não estão cometendo erros, pecados e escondendo o pecado. Não é disso que a gente está falando hoje. A gente não está falando de pessoas que estão escondendo o pecado, porque tem quem esconde o pecado, né? E demonstra estar ali de uma maneira normal, pura, perfeita. Isso já diz respeito realmente além da aparência, mas também a mentira, ao falso profeta, ao joio, ao lobo vestido de ovelha. É um ato muito grave que envolve a aparência, envolve falsidade. Mas nós estamos falando aqui de pessoas no sentido mais simplificado, no sentido ruim, mas não tão pesado e brabo quanto a pessoa que está adulterando e escondendo adultério. Pessoa que está prostituindo, ou na abominação, ou em alguma outra prática perturbada, abominável e escondendo. Não é? Esse sentido é péssimo, é bem profundo, né? Mas viver de aparência é no sentido realmente de pessoas que já receberam porção dobrada do poder de Deus, com visão, com revelação, com uma intimidade muito grande com Deus, e hoje estão aí vivendo bem morno mesmo, né? O maior problema dessas pessoas, elas estão colocando Deus em segundo lugar. É isso. Outrora, quando você estava ali transbordando do poder de Deus, Deus estava em primeiro lugar na tua vida. Se acordava pensando em Deus, vivia o dia inteiro pensando em Deus, você ia dormir pensando em Deus, você queria todo o tempo teu, toda a tua energia era voltada para Deus. Aprender um louvor a Deus, aprender a tocar para Deus, aprender a Bíblia, querer ganhar a alma para Deus, querer ver a igreja melhor, todo o teu tempo, tua energia, tuas forças extremamente voltadas para Deus. E hoje você tem outros objetivos, e objetivos em que você está se empenhando mais do que em adorar e servir o Senhor. Amém? Nisso, quando você cai na graça, cai no ritmo para com o Pai, você se esfria na fé. A parábola do semeador mostra a semente que caiu entre os espinhos. E quando Jesus explica os espinhos, o que seriam os espinhos? Os enganos das riquezas e os cuidados deste mundo. Então, quando eu coloco os enganos das riquezas e os cuidados deste mundo à frente, Deus fica para trás. Se Deus fica para trás, a graça, a unção, a comunhão, a intimidade também fica em segundo plano. E é bem possível nós estarmos ali transparecendo o maior poder, a maior intimidade
com Deus, a maior dedicação ao Senhor, e na verdade é falso, é fake. Nós estamos dedicando maior esforço a muitas outras coisas e Deus quando sobra um momento. Amém? Então o fake aí hoje não é relacionado aos grandes pecados, porque os grandes pecados são péssimos, são terríveis, são abomináveis. E aí já está bem lá, bem para lá de ruim. Bem para lá de ruim. A pessoa que está no adultério, ela sabe que ela está totalmente fora da palavra de Deus. A pessoa que está lá na prostituição, na abominação, viciado na cachaça, fumando escondido, ela sabe que ela está para lá de ruim, né? E está vivendo de aparência. Mas eu estou dizendo de algo mais singelo, mais sucinto, que talvez as pessoas queiram mentir para si mesmo, queiram enganar para si mesmo, dizendo o seguinte: não, eu não estou pecando, estou levando a minha vida aqui, estou indo para a igreja, eu estou trabalhando, estou pagando minhas contas, né? Mas ela não está nem perto do que ela já foi um dia. E não tem nem a intenção. Que o Espírito de Deus venha despertar a gente. Para a gente voltar ao primeiro amor. Amém? Oremos. Que tu tenha um dia abençoado. Paz.